Ao professor Paulo Borges, presidente do Partido pelos Animais e pela Natureza. Muito boa noite, professor Paulo Borges. Numa altura em que o país atravessa uma grave crise económica, que todos conhecemos, o que é que move o seu partido? O que move o nosso partido é dizer que esta crise económica é apenas a manifestação superficial de uma crise mais profunda, que é uma crise de valores. E essa crise de valores tem a ver com o facto de Portugal não ser um país ético. Portugal não trata com equidade ética nem os homens, nem os animais, nem a natureza. Portugal, nesse sentido, não é ainda um país a sério. E nós queremos fazer deste país, um país que assente nos valores fundamentais. E, nesse sentido, têm certamente propostas eleitorais? Sim, temos enfim, um programa político, temos um programa eleitoral. Nós destacamos 13 medidas fundamentais do nosso programa eleitoral, até um pouco a brincar, mas também assim dizemos que são 13 medidas para acabar com o azar, entre aspas, dos portugueses. Eu diria, dessas 13 medidas, há 3 fundamentais. Uma delas é uma grande bandeira do nosso partido e é única, é específica do nosso partido. É alterar o Estatuto dos Animais no Código Civil. Fazer com que eles deixem de ser considerados coisas. Fazer com que, a partir daí, sejam criminalizados todos os maus tratos e os abandonos. E também proibir todos os entretenimentos com animais que lhes causem sofrimento físico ou também psicológico. Está a falar de circo, está a falar de touradas, tudo isso. Depois, muito importante para nós, e é alguma coisa que grande parte da população é muito sensível, é converter os ditos centros de recolha oficial, vulgo canis, gatis municipais, em centros de bem-estar animal, onde não se verifica a situação lastimável, de facto é uma imagem, enfim, do estado do país, em que cães, gatos permanecem expostos a temperaturas extremas, acorrentados com... Mas deixe-me perguntar-lhe o seguinte, numa altura em que há, e todos sabemos isso, há várias famílias portuguesas em sérias dificuldades, pessoas quase a passar fome, famílias de classe média que estão a ficar em situações de pobreza. Acha que os portugueses estão mobilizados para essas causas? Faltam as outras 2 medidas que eu ia citar a seguir. A segunda grande medida, enfim, todas elas situam-se ao mesmo nível, porque nós somos um partido de causas humanitária, animal e ecológica. A segunda grande medida é impor um teto máximo aos salários dos gestores públicos, equivalente ao ordenado de um ministro. E pôr completamente fim à contratação abusiva de assessores, que tem dado origem a um dos maiores despesismos públicos ao longo dos últimos anos. Nós defendemos também que, no caso do setor privado, as remunerações milionárias devem ser objeto de uma tributação substancialmente agravada, sobretudo sempre que os restantes trabalhadores dessas empresas não ofiram rendimentos adequados. Uma terceira grande medida tem a ver com o fim da fuga fiscal, com o fim da chamada contabilidade criativa. Nós queremos aprovar medidas que façam com que o IRC incida fundamentalmente sobre o volume de negócios, tendo em conta os custos laborais, o investimento produtivo e não tanto apenas sobre o lucro tributável. E queremos também que todas as empresas, incluindo a banca e os seguros, sejam objeto dessas medidas, paguem também impostos. Portanto, são 3 grandes medidas, entre as 13 que nós temos, que também têm muito a ver com promover a autossustentabilidade do país. Nós temos que promover o regresso à agricultura, de preferência biológica. O país tem que deixar de estar dependente das importações para suprir as necessidades fundamentais da população. E temos que investir estrategicamente nas energias renováveis, alternativas ao petróleo, a energia do mar, a energia do sol, a energia do vento, onde, como aliás é reconhecido, Portugal detém todas as condições para ser líder a nível mundial. Como é que vê... Já falou das necessidades do país e das vossas prioridades, mas de facto o país atualmente vive uma situação, eu diria, enfim, da normal. Temos a Troika cá em Portugal, houve um acordo recente feito com a Troika e vamos ter eleições legislativas nesse cenário. Eu gostava que me dissesse como é que vê este pedido de ajuda internacional, como é que vê este acordo que foi feito com a Troika e se não há prioridades em relação a tudo isso que acabou de enumerar? Não, eu penso que, aliás, muitas das coisas que eu acabei de enumerar e até outras medidas que eu tenho aqui presentes, reformar o Estado, constitucionalizar o limite de dívida pública, a revisão das parcerias público-privadas, etc. Muitas destas nossas medidas, aliás, são contempladas por algumas das medidas que vão ser impostas pela Troika. O que, de facto, mostra que, de facto, durante as últimas dezenas de anos, a gestão danosa dos governos PS e PSD e um pouco também os maus hábitos gerais da população portuguesa, não é? Que pensou, de repente, aqui há uns anos que estávamos num paraíso económico
económico e aumentámos imenso o nosso consumismo, não é? Tornaram inevitável esta situação. Agora, as medidas, entretanto, aprovadas e acordadas, não é? Acabam por ser medidas, se nós formos a ver bem, a par de algumas coisas que são inevitáveis, devido à gestão danosa anterior, são medidas que vêm penalizar fundamentalmente aqueles que têm sido habitualmente sempre penalizados. É a classe média e a classe baixa. A redução do subsídio de desemprego, o fim da dedução em CDRS de despesas relativas à educação e à saúde, etc, 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 como aliás está reconhecido, vai aumentar imenso o nível de desemprego, os índices de desemprego, e vem penalizar aqueles que são habitualmente penalizados. Falta coragem política para começar a tributar aqueles que têm maiores rendimentos e que são capazes de produzir maiores rendimentos. Isto para nós é inseparável dos maus tratos dedicados aos animais. Animais e homens estão ao mesmo nível, são ambos seres vivos, conscientes, sencientes, que têm que ser objeto da nossa consideração ética. Professor Paulo Borges, muito obrigada por ter vindo esta noite à Hoje. Muito obrigado. A violência voltou à Tunísia e ao Egito, na Líbia e na Síria. A situação agravou-se com a repressão violenta.